O Dark Energy Survey é um projeto internacional para ajudar a revelar a natureza da misteriosa força da energia escura que está acelerando a expansão do nosso universo. Mas, recentemente, enquanto os astrônomos vasculhavam os dados do Dark Energy Survey, eles se depararam com algo chocante e completamente inesperado. Eles avistaram um enorme objeto estranho de 75 milhas de largura se aproximando das regiões externas do nosso sistema solar. A descoberta logo causou ondas de entusiasmo e curiosidade na comunidade científica planetária porque o objeto é de tamanho incomumente grande e de origem anormal. Estudos e estimativas iniciais sugerem que ele tem até 75 milhas de diâmetro, o que é muito mais maciço do que o Oumuamua. Isso é realmente grande. Para referência, o asteroide que matou os dinossauros tinha apenas cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Na verdade, é do tamanho da arma galáctica mais poderosa do Império, a temida Estrela da Morte. O objeto está se aproximando do nosso sistema solar a partir da nuvem de Oort, uma enorme região ao redor do Sol que começa muito, muito além da órbita de Netuno, onde nenhum objeto feito pelo homem conseguiu chegar adequadamente ainda. Estudar o misterioso objeto pode mudar tudo para os astrônomos e astronomia, para dizer o mínimo. Esta é a descoberta chocante feita pela NASA de um objeto não identificado entrando em nosso sistema solar. A nuvem de Oort representa os limites do nosso sistema solar, uma região cerca de 10.000 a 20.000 vezes mais distante do Sol do que a Terra. A coleção finamente dispersa de material gelado começa aproximadamente 200 vezes mais longe do Sol do que Plutão e se estende até a vizinha estrela mais próxima do nosso Sol, Alpha Centauri, que hospeda Proxima b. Sabemos muito pouco sobre a nuvem de Oort. Tão pouco que sua própria existência é apenas teórica. Esta nuvem cósmica é tão escura e tão fria que nunca foi vista, nem mesmo por nossos telescópios mais poderosos. O objeto parece ter passado pela imensa casca de objetos gelados da nuvem de Oort, que se acredita envolver todo o sistema solar. Em sua trajetória atual, o objeto leva quase 5,5 milhões de anos para completar apenas um loop de sua órbita. O objeto apareceu em cerca de 30 imagens das cerca de 80.000 que foram tiradas ao longo de 6 anos para a pesquisa de. O visitante errante ainda foi nomeado como C/2014-1271. O telescópio espacial Hubble mediu as características do núcleo do cometa C/2014-1271, que agora também é chamado de Bernardini-Liebenstein. Seus dados confirmaram que é o maior cometa da história da astronomia. O objeto é provavelmente rico em gelo como um cometa está atualmente a cerca de 3 bilhões de quilômetros do Sol. Ele atingirá seu ponto mais próximo de nós em 2031. Nessa época, ele estará posicionado abaixo do plano do Sistema Solar, próximo à órbita de Saturno. Parte do interesse no C/2014-1271 é que ele pode ser uma espécie de objeto de transição. Os astrônomos acreditam que muitos dos cometas de longo período, que ocasionalmente aparecem com caudas brilhantes, na verdade vêm da nuvem de Oort. As estrelas vagando perto do Sol podem deslocar esses objetos de suas posições e, ao longo de milênios, eles abrem caminho para dentro, com a gravidade dos planetas gigantes ajustando seus caminhos a cada visita até que residam onde os vemos hoje. O fato de ter um periélio tão distante do Sol pode estar nos dizendo que já fez isso algumas vezes, mas ainda está no processo de eventualmente se tornar um daqueles cometas de longo período que conhecemos e amamos, explica Megamba, especialista em Cinto Kuiper e nuvem Oort na Queen University Belfast. Os cientistas estarão ansiosos para ver como o C/2014-1271 se comporta em sua longa jornada. Será que, por exemplo, exibirá explosões de atividade ou até mesmo se desintegrará? O Observatório Vera C. Rubin deve iniciar sua pesquisa inovadora do objeto do Chile em 2023. Com o Observatório Rubin, obtendo imagens do céu a cada 3 noites, os astrônomos obterão um filme efetivo de como esse objeto evoluiu ao longo de uma década. Inicialmente, o C/2014-1271 não parecia ter uma nuvem de material, chamada coma, ao seu redor. O surgimento de um coma pode ser o resultado da sublimação de gelos da superfície do corpo. Alguns pesquisadores sugeriram que o C/2014-1271 poderia ser um destino para uma missão de retorno de amostras. No entanto, outros acreditam que não haveria tempo suficiente, pois pode levar décadas para desenvolver essa missão espacial.
No entanto, os astrônomos provavelmente terão muito que examinar à medida que o C/2014-1271 se aproxima de nós. Enquanto isso, uma missão de pesquisa está em andamento para o extraordinário berrante interestelar, Oumuamua. Uma nova pesquisa descreve uma missão chamada Projeto Lyra para enviar uma sonda para ver se Oumuamua é tão extraordinário quanto parece. As teorias para explicar a natureza de Oumuamua incluíram um agregado de poeira fractal, um iceberg de hidrogênio, um iceberg de nitrogênio, uma vela solar alienígena, fragmentos de um planeta interrompido pelas marés e assim por diante, diz o artigo. Todas as explicações têm uma característica em comum: são extraordinárias. O documento recomenda uma missão que será lançada em fevereiro de 2028, passará 4 anos recebendo assistência gravitacional da Terra, 2 vezes, Vênus e Júpiter, finalmente alcançando Oumuamua em 2050-2054. Esta não é a primeira tentativa de traçar um curso para Oumuamua, embora a maioria das outras tentativas tenha recorrido ao uso de uma manobra aberta ao redor do Sol. Essa tática faz com que uma espaçonave caia em um poço gravitacional e, ao cair, use seus motores para adicionar mais aceleração. Sua desvantagem é que seria necessário um escudo maciço para proteger uma sonda contra o Sol. Em vez disso, o projeto Lyra emprega uma manobra aberta em torno de Júpiter. A missão se pareceria muito mais com as missões interplanetárias existentes, diz o jornal. A desvantagem é que as oportunidades de lançamento são muito limitadas. A outra opção, é claro, é esperar até que outro objeto como Oumuamua apareça e visitá-lo. Afinal, podem haver 7 passando pelo nosso sistema solar a cada ano. Pode até ser que a maioria dos cometas venha de outros sistemas estelares. Não seria sensato esperar, de acordo com o jornal, porque o segundo objeto interestelar já encontrado, 2I/Borisov em 2019, se assemelha a corpos menores já encontrados no sistema solar. Isso torna Oumuamua ainda mais estranho e não está claro qual é a probabilidade de encontrar um objeto semelhante novamente, diz o jornal. O possível retorno científico de tal empreendimento torna esta uma oportunidade imperdível. Como o misterioso berrante está fora do alcance dos telescópios existentes, parece que a única maneira de descobrir algo sobre ele é ir atrás dele, mas o que eu sei,